coisa que ainda ficou possa ser retirada. Então, lembrando, essa reunião está sendo registrada para fins de compartilhamento da informação, do material, e agradeço a todos aí por essa sessão. Para a gente poder começar a nossa reunião aqui, queria convidar a Maria Clara Maia, que é a nossa diretora de Políticas Sociais e Participação Social aqui da Secretaria Municipal de Cultura, para dar uma palavrinha com vocês e iniciar os trabalhos. Maria Clara, obrigado. Boa noite. Ei, Fred, obrigada. Boa noite a todos e todas. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui, né? Noite de segunda-feira. Agradecer em especial ao Fred, que está coordenando o processo, gerente de apoio às ações colegiadas da nossa Secretaria Municipal de Cultura, a nossa comissão eleitoral, que é uma equipe técnica, né, muito competente, responsável pela condução de todo o processo eleitoral. Então, Sânia e Janaína, representantes da Secretaria e da Fundação Municipal de Cultura, também Maria Elisa e Divino, representantes do Conselho Municipal de Política Cultural. A gente considerou importante, assim, né, esse espaço de diálogo, de tirar algumas dúvidas, inclusive de disponibilizar esse material, porque a gente entende também que, às vezes, né, a dúvida de um é a de outro, acaba se repetindo, e a gente sabe que, às vezes, os editais, no geral, eles têm uma linguagem mais engessada, né, uma linguagem difícil, então, entendendo também uma análise dos últimos processos, de que a gente teve algumas desclassificações, inabilitações, assim, por questões muito básicas, a gente entendeu que era importante fazer esse diálogo. Pode passar, Fred. A comissão que vai tocar a reunião, a gente só achou importante começar um pouco assim, né, dizendo o que são os conselhos, por que eles são importantes, um pouco da história do COMUC, que é o nosso Conselho Municipal de Política Cultural. Então, a gente sabe que os conselhos, eles foram previstos, né, como espaço de participação social desde a nossa Constituição Cidadã, de 88. Então, ali é quando a gente consegue institucionalizar os espaços de formulação conjunta de políticas públicas, de entender a participação social como fundamental para o controle social, né? Então, ter a sociedade civil de perto, acompanhando o planejamento, a execução das políticas públicas. Então, a gente tem hoje diferentes modelos de conselho, a gente tem conselhos que são só consultivos, então o poder público consulta a sociedade sobre determinados temas, a gente tem conselhos também deliberativos, em que o conselho faz, né, vota, toma decisões que cabe ao ente, seja município, estado ou mesmo governo federal implementar. Pode passar, Fred. Então, a gente tem os conselhos, né, setoriais ou temáticos nesses dois caráteres, seja consultivo ou deliberativo. Deliberativo é quando ele tem essa função de voto e de determinação da política. Então, os conselhos, de forma geral, eles têm essa função de fiscalização da política. Então, a gente sabe que os conselhos, eles reconfiguram essa relação entre o Estado e a sociedade, que rompe com essa lógica, né, de que há um conflito, assim, entre poder público e sociedade civil, mas, na verdade, dentro desses espaços participativos institucionais, a gente tem esse modelo de corresponsabilização, que a gente fala. Então, são Estado e sociedade civil pensando junto, o desenho das políticas, o monitoramento, a avaliação. Pode passar, Fred. Então, o nosso COMUC, é super importante dizer que o COMUC, ele foi fruto de uma deliberação de uma conferência, então, da mesma forma que os conselhos, as conferências são também espaços participativos, institucionalizados, né, previstos em lei. Então, a criação de um conselho de cultura, à época, foi uma discussão, foi uma demanda da sociedade civil, né? Então, o nosso COMUC, ele é também fruto da luta do campo cultural da nossa cidade. Então, ele foi criado em 2008, com essa função de democratizar a elaboração, execução e o monitoramento da política cultural na cidade. Inicialmente, ele tinha o nome de Conselho Municipal de Cultura, e quando ele foi regulamentado, né, ele já teve, acho que 2 ou 3 alterações por decreto, ele passou a se chamar, então, Conselho Municipal de Política Cultural, que tem essa macro atribuição de contribuir com a Secretaria Municipal de Cultura e com a Fundação Municipal de Cultura na elaboração, na execução, no monitoramento das políticas culturais da nossa cidade.
O nosso conselho, ele é deliberativo, então ele tem o poder de voto também. Ele se reúne ordinariamente uma vez ao mês, isso é importante, né, para quem deseja se candidatar também conseguir se organizar. Então, a presença dos conselheiros e das conselheiras é obrigatória nas nossas reuniões ordinárias. Podem acontecer também reuniões extraordinárias. Atualmente, as reuniões têm acontecido às terças-feiras, na segunda terça-feira de cada mês, de 14 às 17 horas. Os mandatos, eles duram 2 anos. O primeiro mandato foi em 2012, atualmente a gente está no 6º mandato do Comuc. Então, é um conselho ainda recente, né, mas que já carrega também toda uma trajetória da política cultural. Hoje, a configuração que a gente tem é de 42 membros entre titulares, mais 42 suplentes, né? Então, em tese, a gente teria 84 conselheiros e conselheiras municipais de cultura, e ele é paritário, ou seja, significa que a gente tem a mesma quantidade de conselheiros da sociedade civil, que são eleitos pelos seus pares, e a mesma quantidade do poder público, né? Da secretaria, da fundação, de outros órgãos indicados pelo prefeito, da Universidade Federal de Minas Gerais, da Universidade Estadual de Minas Gerais. Podem ser conselheiros todos os cidadãos e cidadãs maiores de 18 anos, e como ele é um conselho municipal, precisam ser residentes de Belo Horizonte, precisam ter esse desejo de contribuir com os rumos da nossa política. Pode passar, Fred. Então, quais que são as principais funções do Comuc, né? É importante todo mundo conhecer, para aqueles e aquelas que desejam se candidatar como conselheiro do Comuc. Então, a principal função deliberar sobre as diretrizes gerais da nossa política cultural, incentivar a participação democrática na gestão das políticas públicas da área da cultura, e o nosso Comuc, ele é pensado numa organização setorial e regional, então a gente tem 12 setores artísticos e culturais, né, depois o pessoal vai mostrar aí para vocês, e também a representação regional das nossas 9 regionais administrativas da cidade, né, entendendo também o papel das lideranças comunitárias, dos artistas, agentes culturais dos territórios da nossa cidade. Ele também colabora com a Secretaria e com a Fundação na convocação e na organização das conferências de cultura. Então, esse ano também é um ano de conferência convocada pelo Ministério da Cultura. A gente vai ter Conferência Municipal de Cultura em agosto, né? Então, a ideia é que o processo eleitoral, ele também se encerre antes da conferência, para que os novos e novas conselheiras eleitos e eleitas possam também participar da conferência, que é um espaço fundamental de discussão dos rumos da nossa política. Então, no Comuc, a gente tem aqueles conselheiros que são eleitos, né? Que são 42, mas na conferência a gente abre para qualquer cidadão e cidadã, então é um espaço mais amplo de discussão, de deliberação da política cultural. Os conselheiros também têm a atribuição de fiscalizar, monitorar e avaliar a execução do Plano Municipal de Cultura, também os recursos do Sistema Municipal de Financiamento da Cultura, então, e a próxima, que é elaboração bianual da diretriz do Fundo Municipal de Cultura. Então, uma das atribuições do Comuc, que é importantíssimo, é que é o conselho que aprova o Plano Bianual de Fomento à Cultura, ou seja, aprova a forma da execução dos recursos previstos na Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que é a Lei 11.010 de 2016. Pode passar, Fred. Outras atribuições, né? Promover cooperação e articulação com outros conselhos. Na cidade, a gente tem vários outros conselhos municipais de política, né? A gente tem conselho de educação, conselho de saúde, conselho de assistência social, conselho de política para as pessoas com deficiência, conselho de juventude, conselho da criança e do adolescente, conselho do idoso. Então, a gente sabe que a política cultural, ela é transversal, então ela perpassa todas essas outras políticas. Promover a cooperação com os movimentos sociais, ONGs, setor empresarial, com esse objetivo macro do desenvolvimento da cultura, garantir, né, a continuidade dos projetos culturais de interesse do município. Então, como tem uma atribuição principal de controle social e fiscalização, independente das mudanças de governo, de quem ocupe a pasta de secretário ou de secretário, ou mesmo de prefeito e prefeita, é uma tarefa do Conselho garantir a continuidade dos projetos culturais. O Comuc, os conselheiros e conselheiras também, eles analisam e recomendam alguns pareceres, enfim, sobre alguns temas, como as prioridades programáticas e orçamentárias, termos de parceria,
os sistemas de cultura em âmbito municipal, estadual e nacional. Então, em Belo Horizonte, a gente tem um sistema municipal de cultura. O Ministério da Cultura tem trabalhado muito, assim, inclusive através da Lei Paulo Gustavo, para garantir que todos os municípios tenham um sistema municipal de cultura. Em BH, a gente já tem um sistema. Também colaborar para o estudo e aperfeiçoamento da legislação sobre as políticas culturais. Pode passar, Fred. Bom, então já vou passar a palavra, gente, mas a gente achou importante, né, trazer esse macro, assim, do que são os conselhos, por que eles são importantes, um pouco da trajetória do nosso Comu, que a gente sabe que muitas e muitas estão se candidatando pela primeira vez, então era importante também entender, né, a importância prioritária, assim, de ocupar esses espaços da nossa cidade, de ocupar os conselhos, conhecer também a trajetória do Comu, como um conselho que foi demandado pela sociedade civil, né, que é ocupado pela sociedade civil. Então, mais uma vez, agradecer a presença de todo mundo, vou passar a palavra, então, ao Fred, e, na sequência, a comissão eleitoral. Obrigado, Maria Clara. Sempre, toda vez que eu escuto Maria Clara, é uma aula, assim, do Sistema Municipal de Cultura, e sempre abre várias oportunidades, é muito bacana, assim, obrigado. Eu vou me ater aqui, prioritariamente, às vacâncias que a gente tem, mas recomendo a todos, depois eu vou jogar aqui no chat o link do nosso portal, do Comu, que lá tem todas as atas, tudo que vem se discutindo, mas também algumas deliberações e encaminhamentos que tem referente ao nosso Conselho Municipal. Convido a todos a navegar lá no nosso portal e também, como todo mundo já está vendo, nossos canais de comunicação continuam abertos, sempre estão abertos. Então, a gente tem aqui para vacância, né, do Comuc. Então, a gente teve uma eleição ano passado, foi empossado no dia 7 de outubro um conselho, e aí, devido ao processo, algumas pessoas tiveram que sair por vários motivos pessoais, e aí a gente tem algumas vacâncias, não só por isso, mas também porque não foi preenchido durante a eleição. Então, aqui a gente tem setorial, a vacância para o setor das artes visuais e design, também para o setor do circo, um representante para o setor da cultura alimentar e gastronomia, um outro representante para culturas populares urbanas, um representante do setor do livro, literatura, livro, leitura, um representante para o setor de moda, arquivos e museus, e também no setorial, um representante do setor do teatro. Lembrando que são representantes suplentes, e hoje você tem um titular que já ocupa essa cadeira, mas sempre é importante a gente complementar com o suplente, porque é isso, às vezes a pessoa faltou uma reunião, não pôde, e o suplente também tem direito à voz. No caso de alguma deliberação específica, ele talvez não vai ter direito a voto, mas ele participa de todo o processo, ele é um agente ativo ali, e sempre a gente conta com a presença de todos os conselheiros ali. Só uma outra questão, complementando o que Maria Clara também disse, as nossas reuniões hoje só acontecem entre presenciais e online, então essa foi uma determinação devido também à flexibilização da pandemia, e esse ano a gente está atuando dessa forma. As reuniões presenciais são aqui na sede da prefeitura, e as online sempre acontecem pela plataforma do Google Meet aqui, como esse encontro. Os regionais, aí nos regionais especificamente, a gente tem também vacância de suplência para o Regional Barreiro. Na Regional Leste, especificamente, a gente tem uma vacância de titular e suplente, seguindo a Oeste, a gente também tem suplência, Regional Pampulha também tem uma vaga, e Venda Nova também com uma vaga. Qual é o nosso cronograma e aonde a gente está nesse momento, nesse período, desse processo eleitoral? Então, desde o dia 12, a gente está com as inscrições abertas, lembrando que a publicação para o DOM saiu, foi, se não me engano, dia 3 de maio, então ela já está circulando aí na cidade como um todo. No dia 12 já começou o processo de inscrição, ele vai até o dia 25. Hoje, né, a gente está aqui nessa reunião pública para esclarecer, tirar dúvidas e também, de alguma forma, está aqui ajudando as pessoas com esse processo. Aí a gente tem um processo que a gente não tem uma data, que depende da reunião de comissão,
o encaminhamento para a divulgação dos habilitados, né? Então, possivelmente, pós o final aí do processo eleitoral, que deve ser lá para o dia 26 até meados do dia 10, é onde a gente divulga os habilitados. Aí a gente parte para um segundo processo, que é de inscrição de eleitores, né? Então, um processo onde as pessoas vão precisar se cadastrar para votar, então precisa ser um agente cultural, uma pessoa da cidade que tem uma atuação na cultura, também terá um processo de inscrição, que ele é de 16 de junho até dia 30 de junho. Passando isso, também a gente divulga essa lista dos habilitados, né, que às vezes a pessoa não mandou o documento direito, mais para frente a equipe técnica vai também explicar como manda o documento, qual que é as melhores formas de isso chegar para a gente evitar que a pessoa não participe do processo. Aí sim as pessoas vão receber uma senha. Tem um processo de eleição, que é do dia 19/7 a dia 27/7, e a gente encerra o processo com uma reunião online para abertura e apuração dos votos. Então, essa contagem de votos ela é feita numa reunião pública online, como essa aqui, onde a comissão faz essa apuração dos votos, e aí sim, no final, a gente divulga ali a nossa lista dos conselheiros eleitos, né? Seguindo aqui, né, quero me candidatar como representante e o que eu preciso saber. Antes da gente passar para os slides e também convidar a nossa equipe técnica que vai também dizer um pouco para a gente, eu queria convidar a Sâmia e a Janaína, que já foram da última comissão, para poder, de repente, dar uma palavrinha aqui para vocês, e depois a gente vai entrar nas questões mais técnicas, mas ela falar o quanto esse processo delas que estão na comissão é importante a gente se ater aqui a alguns detalhes e quais são as oportunidades e facilidades que podem também ajudá-los e que vocês também podem orientar alguém a se cadastrar, e aí sim a gente ter êxito na nossa habilitação e todo mundo poder participar desse processo democrático, que é muito lindo e muito importante para o nosso setor cultural. Sâmia e Janaína. Boa noite. Boa noite, gente, todos aí. Então, a gente pode começar, Fred? Eu e a Janaína, a gente vai fazendo mais ou menos uma dobradinha aqui na apresentação, nessa etapa, e como o Fred falou, nosso trabalho enquanto comissão é ser responsável pela legalidade de todo esse processo. Então, assim, compete a nós analisar e garantir que todos tenham igualdade de condições conforme está estabelecido no edital. E para isso, então, a gente já vai começar, assim, trazendo a primeira orientação. É muito importante que todos leiam o edital. A gente está trazendo aqui uma forma mais facilitada dessa compreensão, mas é importante que cada um leia o edital para que ali ele possa ver e ter a noção de todas as regras que estão regendo esse processo que a gente está trabalhando aqui, para que ele possa ser o mais tranquilo possível. Então, a primeira orientação nossa é essa: leiam o edital. O segundo, que o Fred vai passar aí, a gente vai falar um pouquinho, é a documentação necessária para todas as 3 instâncias que a gente vai trabalhar agora. Para quem é candidato a setorial, para quem é candidato regional e para quem será candidato a eleitor. Então, é importante que o que está estabelecido no edital, que é a documentação necessária para concretizar a inscrição, que ela possa vir bem instruída, bem documentada, com a clareza necessária, com a qualidade, porque também muito em função das novidades agora das tecnologias, a gente tem utilizado do expediente do documento digital. Mas só que esse documento digital ele tem que ter qualidade, porque muitas das vezes o que a gente percebe é que uma fotografia de um documento que não tem a qualidade necessária acaba eliminando por uma bobeira, faltou uma informaçãozinha da identidade,
faltou o número da residência, ou o bairro da residência, a fotografia não estava boa. Então, é um pouco essa nossa tarefa e é essa nossa missão de analisar toda essa documentação. Um outro fator que a gente vai falar e que está posto aí tem a ver com a qualidade do currículo, daquela informação, principalmente para os candidatos que pleiteiam uma vaga como setorial. Não precisa ser um currículo vitae com 30, 40 páginas, é um documento simples, mas ele tem que ter aquilo que é exigido no edital, que é a clareza, comprovar pelo menos o mínimo dos 2 anos de atuação naquela área, trazer as atividades, outra informação básica, assim, que não precisa ser, como eu já disse, algo extraordinário, mas tem que ter todos os requisitos ali solicitados. E, às vezes, a pessoa escreve, mas não fala qual o tempo de atuação dela. E aí, assim, a gente fica impossibilitado de habilitá-la, porque a gente não tem uma noção do trabalho dela ali para se candidatar como representante de uma área. Fred, eu acho que era para passar um pouquinho aí, né? Que aí, Jana, também, você quer falar agora, Jana, um pouco? Não, você está brilhando. Estão me ouvindo, gente? Estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Tá. Então, seguindo aí, Fred, a gente tem assim, para ser candidato a representante, o que eu preciso ter? Documentação, identidade, o documento de identificação, que ele tenha clareza e todos os documentos, a gente consiga identificar e ler todas as informações. Frente e verso. Às vezes as pessoas mandam só a frente, e aí eu não tenho os dados básicos que estão no verso da identidade. Então, é ter esse cuidado, ter esse zelo na hora de subir com a documentação. O CPF, muitas vezes, a maioria de nós agora, o CPF já consta da identidade, mas é uma exigência. Sobe também a identidade, da mesma forma, frente e verso, para a gente ter a certeza. Comprovante de endereço. O comprovante de endereço, ele está lá explicitado. Ele tem que ter uma validade de 90 dias. E esses 90... Oi. Desculpa te interromper, só porque eu acho que tá, pelo menos para mim, está congelado ainda na capa. Acho que talvez tá. Porque, na verdade, ela acho que só para talvez a gente alinhar aqui, Sânia, ela vai só dar uma geral e a gente vai passar ponto a ponto mais para frente. Desculpa, gente. Desculpa, eu achei só que ela ficar depois entrando nos detalhes aqui. Tá. Então, a identidade. Então, eu já estou meio que antecipando, né, Fred? Estou antecipando, mas se você quiser talvez concluir, a gente passa os slides, porque a Yasmin vai trazer um pouco dos detalhes, talvez essas observações que você está trazendo aqui para a gente. Pode ser? Então tá, então pode passar e a Yasmin continue e eu vou no detalhe, se for necessário. Tá, obrigado, gente, Sânia. Obrigado pela lição. Eu achei que estava congelado. Não, tranquilo. Vamos seguindo aqui, então. O Yasmin faz parte da nossa equipe técnica. Aproveitar também e agradecer o Bruno, que está aqui também junto com a gente, acompanhando o processo. Eu vou, então, dar sequência nos slides aqui, convidar Yasmin e o Bruno para estar apresentando, e Sami, Janaína, até Maria Clara, fiquem à vontade também para trazer outras contribuições aí, tá joia? Lembrando que daqui a pouco a gente vai abrir para, de repente, vocês falarem, tirarem alguma outra dúvida que ainda não foi explicada aqui. A gente só quer, de repente, passar todo o material, e aí fica fácil também de todo mundo tirar todas as dúvidas, beleza? Vou seguindo. Yasmin. Obrigada, Fred. Obrigada, Maria Clara. Obrigada, Sânia. Bom, então, como a Sânia já vinha falando com a gente, o processo ele é bem simples, só basta a gente prestar um pouquinho de atenção com relação aos documentos e tudo mais. Primeiro, a gente vai falar com relação aos candidatos setoriais. O que precisa fazer para se candidatar como representante de algum setor? As inscrições, como o Fred já falou, se iniciaram no dia 12 e vão até o dia 25 de maio. E para se inscrever, é só acessar o portal do Comuc, que é no site da Prefeitura de BH, que o Fred até mandou o link aí para vocês pelo chat, preencher o formulário de inscrição e se atentar ao correto preenchimento dos dados. E será permitido concorrer exclusivamente a uma única vaga de um único setor cultural. Pode passar, Fred.
A documentação que é exigida para candidatos setoriais são o currículo artístico e cultural. Esse currículo, como a Sânia falou, ele não precisa ser um documento muito extenso, mas é importante que ele conste um mínimo de 2 anos de atuação na área. Então, quanto mais possível a questão de detalhes de datas, de períodos e locais, não precisa ser um documento muito grande, mas informações objetivas que deem para comprovar esse tempo de atuação são muito importantes para a comissão poder habilitar a candidatura. A carteira de identidade frente e verso, assim como a Sânia falou, o CPF ou comprovante de inscrição do CPF emitido pela Receita Federal, assim como a Sânia falou, nos casos que o CPF for dentro da própria identidade, fazer a gentileza de anexar novamente. Uma foto de rosto, é importante essa foto de rosto porque você sendo o candidato ou candidata habilitado, sua foto aparece no período de votação. Então, uma foto nítida, uma foto de rosto, quando a gente fala, é preferencialmente de frente, né? Antes a gente falava de perfil, muitas pessoas acabavam confundindo. Então, é uma foto que você possa ser visto de frente, uma foto nítida, e que apareça num período de votação. E a comprovação de residência, que pode ser contas de IPTU, água, luz e telefone, emitidos nos últimos 90 dias. Os arquivos, no edital, fala que também são aceitos imagens JPEG, mas a gente pede preferencialmente em PDF, em até 2 megabytes. Por quê? Porque geralmente arquivos em PDF são mais fáceis de serem lidos, né? Quando a gente vai abrir um documento, a comissão vai abrir um documento para poder fazer a validação, o arquivo em PDF, ele permite que sejam evitados qualquer erro de... que o arquivo seja corrompido, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente frisa essa importância do arquivo em PDF. Na cartilha, no manual, a gente colocou alguns exemplos de como reduzir o tamanho do PDF, nós colocamos alguns sites lá que podem ajudar vocês, como o I Love PDF, colocamos também outras informações a respeito disso. Então, dentro do próprio site, vocês conseguem consultar esse manual que está mais detalhado. Aqui a gente está fazendo um resumo geral. Atenção também aos casos que o candidato não tiver o comprovante de residência em seu nome. A comissão vai poder estar aceitando que seja enviado junto com esse documento um comprovante, né, que tem o pai ou a mãe, ou o cônjuge, e como, por exemplo, certidão de nascimento, casamento ou outros. Pode passar, Fred. Então, aqui, após o período de inscrição de candidatos, vão ser publicados no DOM e no site do COMUC a lista de habilitados e inabilitados. Feita essa publicação, haverá um prazo de recurso de 3 dias úteis, que é para entrar através do e-mail eleiçãocomuk@pbh.gov.br, e feitos os recursos, sairá a lista final de candidatos habilitados. Pode passar, Fred. Aqui, quero me candidatar como representante de uma regional. O que preciso saber? O período, o site, o processo de inscrição é relativamente parecido. A atenção é só caso a pessoa queira se inscrever como candidato regional, ele só pode se candidatar a uma única vaga de uma regional administrativa correspondente à sua área de atuação e ou domicílio. Isso a gente vai explicar um pouquinho mais para frente. Pode passar, Fred. A documentação exigida, no caso dos candidatos regionais, é um pouco menos específica do que a dos candidatos setoriais. Algumas se repetem, como a questão da carteira de identidade frente e verso, o CPF também, a foto de rosto, que também vai ser utilizada no formulário de votação. O currículo artístico e cultural, ele é caso a pessoa desejar, porém, tem essa ressalva. Quando o candidato, ele quer se candidatar para a regional onde mora, ele não é obrigado a mandar um currículo cultural. Basta ele comprovar com o comprovante de residência que ele mora na regional que ele está se candidatando. Agora, se ele quiser se candidatar para uma outra regional, que é uma regional onde ele é atuante, ele precisa mandar no currículo, nesse caso o campo até fica obrigatório, ele precisa mandar um comprovante informando que ele realmente atua, tem atividades culturais dentro daquela outra regional que ele está se candidatando. As outras considerações são as mesmas com relação ao candidato setorial, a questão do documento, né, do comprovante de residência e tudo mais. Pode passar, Fred.
Isso também se repete, né, que a lista vai sair junto, tanto regionais quanto setoriais vão sair juntos, publicados no DOM, terão um prazo de 3 dias úteis para recursos, e depois será publicada a lista final, tanto no site quanto no Diário Oficial do município. Pode passar, Fred. Aqui já são as inscrições para eleitor. Como que faço se eu quero me inscrever para poder ser um eleitor? O período de inscrição vai do dia 16 de junho até o dia 30 de junho. E também vai ser pelo site. A gente vai atualizando o site à medida que forem avançando as etapas, então é muito importante que vocês fiquem atentos ao que a gente for postando lá. O processo é relativamente o mesmo, né? A gente tem que se inscrever pelo formulário, se atentar pelos dados que estão inserindo ali, só que no caso do eleitor, ele pode votar tanto em um representante do setor cultural, quanto em um representante da regional administrativa. Então, se você consegue comprovar que você mora numa regional, por exemplo, Venda Nova, e você tem como comprovar que você é de algum setor que tem a vaga habilitada, por exemplo, artes visuais e design, você consegue votar tanto para um candidato das artes visuais, quanto para um candidato da Regional Venda Nova. Pode passar, Fred. Se eu estiver indo muito rápido, vocês podem me falar, viu, gente? No caso da documentação, para os eleitores, são menos comprovações do que no caso de candidatos. É importante mandar também a questão da identidade, frente e verso, o comprovante de residência, que seja água, luz, telefone, PTU, também com relação aos 90 dias, né? Ou, no caso do eleitor, ele pode fazer uma autodeclaração, conforme a Lei Federal número 7.115, de 29 de agosto de 83. Então, no caso do eleitor, ele pode sim mandar uma autodeclaração, e a gente vai mostrar até para vocês um modelinho de como fazer. Para os eleitores dos setores culturais, a comprovação da atuação será efetuada por meio de um relato em texto na ficha de inscrição. Lá no formulário, nós vamos mostrar para vocês agora, daqui a pouquinho, vai ter um campo, ao invés de anexar um currículo como os candidatos fazem, terá uma caixa de texto que vocês têm que preencher algumas informações. Então, é importante, não precisa ser um texto muito grande, mas é importante conter datas, períodos, locais, atividades que tenham a ver com o setor para o qual você está votando, para poder a comissão habilitar. E, novamente, né, no caso de comprovante de residência e da identidade, preferencialmente arquivos em PDF. Pode passar, Fred. Os eleitores habilitados, eles vão ter seus nomes divulgados no DOM em até 3 dias úteis também, e os recursos vão ser pelo e-mail da eleição comuc@gmail.com, ou @pbh.gov.br, desculpa. E, novamente, não tendo recurso ou havendo recurso, a lista final vai sair tanto no diário quanto no site. E o período de votação vai ser do dia 19 de julho até o dia 27. Os eleitores habilitados vão receber por e-mail um link para poder acessar o formulário de votação. E é muito importante que guardem o número de protocolo. Isso é algo que a gente também vai mostrar daqui a pouco, dentro do formulário, porque é só com o número de protocolo dos eleitores que vocês conseguem fazer a votação. Mas a gente envia um dia antes do período de votação abrir, né, porque acaba que, como é um período muito extenso, as pessoas podem acabar esquecendo, então a gente reenvia um e-mail com esse protocolo e com o link direcionado para o formulário. Isso aqui é uma atenção, pessoal. Os candidatos que desejarem participar da votação, vai ser necessário se cadastrar novamente como eleitor. O nosso sistema, ele não permite, né, que o candidato que já foi habilitado consiga já votar automaticamente. Então, ele vai ter que fazer de praxe como os outros eleitores, se candidatar novamente nesse período. Só que a questão da documentação é muito mais simples, que preferencialmente não, obrigatoriamente, o RG e o comprovante de endereço, mas se ele já possui isso da parte que ele se candidatou, então acaba que ele já fica com esse documento mais fácil em mãos. Pode passar, Fred. Aqui a gente colocou um exemplo de fotos para poder anexar. Então, é muito importante que a foto esteja nítida e que não esteja cortando nenhum documento, porque esses casos também podem acabar inabilitando a sua candidatura ou a sua inscrição como eleitor. Pode passar, Fred. Esses exemplos
está um pouco pequeno, mas são só para ilustrar que, por exemplo, fotos escuras, fotos cortadas, fotos tremidas, fotos com reflexo, tudo isso acaba impedindo que a gente consiga, a pessoal da comissão eleitoral consiga fazer a verificação dos seus dados, né? Então, é importante ficar atento a isso para não acabar, às vezes, sendo inabilitado por uma questão que, às vezes, é até boba, muito simples, que poderia ser, né, com um pouco mais de atenção, a gente consegue resolver. Pode passar, Fred. Aqui é um exemplo de comprovante de residência, né, no caso da comprovante de água, e também a gente mostra que é um documento que tem que ser bem nítido, contando algumas informações muito importantes, que são o cabeçalho do comprovante com o timbrado institucional. Então, por exemplo, se for do comprovante de água, colocar o timbrado da Copasa, se for um comprovante de luz, colocar o timbrado da CEMIG. Só um minutinho. Uma pessoa pediu para entrar aqui. O nome completo da pessoa, o endereço, né, com o CEP, a cidade e a data de vencimento, porque, como tem aquela regra, o documento precisa ter sido emitido até 90 dias. Pode passar, Fred. Aqui, gente, é um modelo de declaração de residência, lembrando que isso é válido somente para quem é eleitor. Então, a gente deixou esse modelinho só para a pessoa colocar algumas informações importantes, né, que é o nome, a nacionalidade, estado civil, profissão, o CPF, o RG e a declaração, né, que conforme o artigo 1º da lei 7.115 de 83, e sob a responsabilidade da pessoa, ela tem residência e domicílio e coloca o endereço completo. Pode passar, Fred. Aqui, como eu havia falado anteriormente, lá no manual a gente deixou um pouco mais detalhado, né? São algumas ferramentas que podem ajudar vocês com relação a diminuir tamanho de arquivos, ou então comprimir imagem. Então, isso aí tudo vocês podem estar consultando no manual que está disponível no site e dentro do link do formulário também. Pode passar, Fred. Aqui, pessoal, eu vou passar a palavra para o Bruno, que a gente já vai mostrar como que faz o passo a passo de inscrição de candidatos e depois de eleitor. Bruno, você consegue projetar aí, se o Fred quiser interromper? Tranquilo. Vou projetar aqui agora. Tá bom. Olá, pessoal. Boa noite. Está me escutando? Estamos prontos, sim. Sim. Se puder beleza. só dar um zoom na tela, Bruno, por favor. Na tela do formulário. Isso. Beleza. Aí, obrigada. Então, a gente tem 3 etapas, né? Como a Yasmin já explicou. A primeira etapa é a inscrição dos candidatos, são 3 formulários online. A primeira é de eleição dos candidatos, depois eleição dos eleitores, né? São os eleitores, e a terceira é a votação. Anos anteriores, a gente fazia a inscrição dos candidatos e a inscrição dos eleitores já era junto com a votação, que causava um problema de celeridade na hora da apuração, né? Então, o que a gente decidiu? Faz os candidatos, faz os eleitores, habilita os dois. Na hora que acontece a votação, alguns dias após, um dia após, 2 dias após, a gente já consegue dar o resultado. Igual na eleição, normalmente, né? Acontece. Esse é o nosso primeiro formulário, que é o nosso formulário de inscrição dos candidatos. Ele vem com as informações, né? Já vem com o edital, o manual e a relação de bairros regionais, porque muita gente não sabe muito bem onde começa, onde termina a regional dele. Aí aqui já tem um documento que auxilia nessa pesquisa, né? Então, às vezes a pessoa mora num bairro e não sabe qual... Deixa eu dar um zoom. Não sabe qual regional é. Então, já tem esse material de suporte no próprio formulário. E aqui começa o... Oi? Só para esclarecer para o pessoal aqui, que
essa planilha dos bairros, ela é muito importante, principalmente para quem for candidato a membro do Conselho Regional, porque às vezes a pessoa, assim, a gente tem alguns fatores assim históricos da cidade, né? Principalmente, por exemplo, às vezes o limite da Lagoinha, a pessoa pensa que ela está na Regional Leste, mas ela está na Regional Noroeste. O mesmo ocorre com muito naquela região que é entre Santa Teresa, ali também, entre a Regional Leste e a Regional Noroeste. Não, ali, e a outra regional, gente, agora fugiu o nome. Nordeste. Então, assim, tem sempre isso. Então, assim, na outra etapa, na eleição anterior, teve candidato desclassificado porque estava se candidatando, por exemplo, eu não lembro agora exato, mas assim, candidatando para leste, mas na verdade ele não morava na leste, ele morava na nordeste, coisas desse tipo. Então, fiquem atentos e usem bastante esse manual que o Bruno está trazendo aí. Era isso, Bruno, obrigada. Obrigado. Aí aqui começa o nosso manual. Ele já está filtrado pelas vagas, né, que precisam de conselheiros, são vacantes, né? Então, aqui começa, por exemplo, você escolhe inicialmente qual é setorial ou regional. Vamos começar com o setorial. Ele já mostra aqui quais são as vagas, né, que tem para determinada cadeira. O regional, mesma coisa. Já mostra Barreiro, Leste, Oeste, que são vacantes. O da regional tem uma diferença. A pessoa ela pode se candidatar para a região onde ela mora. Isso é histórico, tá, gente? Não é uma coisa nova, não. Desde o início do comum que já tem essa cláusula. Ou ela pode se candidatar para uma regional onde ela exerce atividade cultural, né? Aí ela vai apresentar o mesmo currículo cultural que é do setorial, falando que ela exerce atividade cultural em outra área, né? Que não é a área dele. São artistas que executam tarefas em outras regionais têm essa possibilidade, né? Vou colocar que ele vai só para onde ele mora, são campos de seleção única, né? Você não consegue selecionar mais de um. Os campos onde tem um asterisco, esse asterisco vermelho aqui, quer dizer que são campos obrigatórios. Em alguns momentos vão ter campos que são obrigatórios, outras vezes campos que não são obrigatórios. Por exemplo, nome completo é obrigatório e o nome social não. Aí tem dados normais, né? Que a gente pede para dados de contato, até para a gente poder enviar para vocês o comprovante da subscrição, que são e-mail, celular. Aí começa os dados do documento. CPF, RG. Esses dados, lá no final do formulário, eles serão cobrados via anexo, né? Aqui são só a numeração para que preencha o nosso banco de dados, para que a comissão eleitoral possa analisar. RG, a data de nascimento, o endereço, né? Jogador, número, CEP. Aqui, novamente, a gente pergunta qual regional a pessoa pertence. Por quê? Essa primeira pergunta aqui é uma pergunta qual é a regional que ele quer se candidatar. E aqui pergunta onde que ela mora. Se a pessoa mora e quer se candidatar para a mesma regional, a resposta vai ser a mesma. Caso não, né, aqui é onde que a pessoa mora. Aqueles anexos que eu falei, que serão cobrados, lá em cima, já começam aqui. Documento de identidade com foto, lembrando, né, as orientações que todo mundo já falou, que as fotos têm que estar legíveis, os documentos ainda não podem estar cortados, a visibilidade não pode estar prejudicada, e no manual tem informações, caso, por exemplo, você tire uma foto, aqui são 2 megas, tem as ferramentas que você pode comprimir a foto, permanecendo com ela como se ela possa ficar legível, mesmo comprimindo, né? Mesma coisa do PDF. Né? Tem ferramentas de PDF que também fazem a mesma
a mesma função. Anexo PDF, né? Só um minutinho, Bruno, só para acrescentar, na parte do documento, o campo ele aceita mais de um anexo. Então, se a pessoa quiser fazer um da frente, um do verso, o campo vai aceitar. Ou se quiser mandar também, quem já é mais habilidoso com o PDF, né, o frente e verso num documento só, ele também aceita. Exatamente. Dá mais um documento, tá vendo? Mandei 2 no meio. Obrigado, César. Imagina. CPF, né? Foto do rosto, e ele, na terceira fase, que será a fase da votação, será apresentado o nome e a foto do rosto, exatamente como é na urna eletrônica. Para que a pessoa, às vezes, vai votar, a pessoa conhece apenas o apelido, ou nunca viu a pessoa de perto, ou conhece a pessoa de visual e não sabe o nome da pessoa. Então, é interessante colocar uma foto assim, que dê para identificar, né? Assim, às vezes a pessoa coloca um óculos escuro, com chapéu, alguma coisa assim, e às vezes a pessoa não consegue identificar na hora de votar quem é a pessoa, né? Seria bom uma foto um pouco mais fácil de identificar. As comprovantes de residência, né? Que eles já citaram sobre a questão da temporalidade, a questão de não ficar cortado. O currículo resumido, ele não tem aquela opção de ser escrito, né? Realmente ele tem que ser enviado via PDF ou JPEG, diferente do eleitor, né? Que é escrito. Uma declaração de veracidade, né? Todas as informações que vocês declararam realmente são verídicas. E o protocolo, né? Que é o documento onde o número que vocês vão apresentar caso houver algum recurso, alguma coisa assim, né? E no final vocês enviam, beleza? Chega para a gente, esse documento vai ser exportado e analisado pela Comissão Eleitoral. Após isso, ele será publicado, né? Então, prazo de recurso. E após o prazo de recurso, aí sairá a lista final, né? Definitiva. Esse é o primeiro formulário. O segundo formulário é muito parecido com esse, né? São dados muito parecidos. Só atentar aqui que, nesse caso, houveram, em outras eleições no passado, algumas problemas em relação à escolha da pessoa. Você pode se candidatar como eleitor, candidata não, você pode solicitar ser eleitor setorial, regional ou os dois. Se você pedir para ser só setorial, na votação, você não vai poder votar no regional. Entendeu? Mesmo que você apresente comprovante de residência, então é interessante, quem vai votar nos dois, selecione os dois. Né? Ocorreram um fato que a pessoa falou, não, mas o candidato tem mandamento de comprovante de residência, mas tem que solicitar que ele vai votar nos dois. Por exemplo, a pessoa é do audiovisual e quer votar só no candidato do audiovisual. Ela não quer votar no regional. Ele não tem um candidato regional para votar. Então, aí ela pode escolher. Aí tem essas 3 opções. Né? De novo, vem aqueles documentos auxiliares, né? Com o bairro, com a cartilha, com o edital. Só reforçando aqui, Bruno, rapidinho, esse formulário ele ainda não está disponível no site, né? Somente o primeiro que o Bruno apresentou que está aberto no momento. Esse aqui a gente vai inserir assim que abrirem o período da inscrição de eleitores. A gente está mostrando aqui somente para vocês saberem como é que vão ser as próximas etapas. Exatamente. Aí começa aquela parte que eu citei, né? Regional, setorial ou os dois. A pessoa que selecionar essa terceira opção, que é o regional e setorial, ela vai ter 2 opções de voto, quando ela entrar com o protocolo dela no terceiro formulário que eu citei. O setorial regional só vai ter uma opção. Né? Então, vamos lá. O regional, normalmente, ele
ele pede informações. Tá. Quando seleciona aqui, ele já pede para. Deixa eu recarregar esse formulário aqui, porque como eu marquei uma coisa, ele pede para continuar. Aí, pronto. O dado são nome completo, nome social, e-mail, como disse, bem parecido com o outro. Você tentar os asteriscos, né? Que são pontos obrigatórios, dia de nascimento, endereço, carteira de identidade e comprovante de residência são os únicos documentos que vocês vão precisar para ser eleitor. Atentando novamente à questão da visibilidade, né, dos documentos, né? São esses dois documentos que o eleitor vai precisar só. E a área de atuação pro setorial ou para aqueles regionais, né, setoriais, ele vai fazer via campo de texto. Como a Yasmin falou, é um campo de texto, mas é bom colocar datas, links, né? Algo que possa identificar de forma fácil a comissão eleitoral que a pessoa atua na área, né? Principalmente dos setoriais. A declaração que as informações são verídicas e envio. No caso, é um formulário bem mais simples do que o de candidato. Após feito isso, a gente vai para a votação, né? Após esse formulário, normalmente seria exportado, enviado para a comissão eleitoral. A comissão eleitoral analisa exatamente o mesmo que eles fazem com os candidatos. Analisam, publicam, período de recurso, depois vem a publicação final dos eleitores habilitados. Esse formulário aqui, especificamente, ele gera um protocolo. Esse protocolo é a chave de votação de vocês. Então, por exemplo, toda vez que a pessoa for fazer uma inscrição, ela vai receber no final desse formulário, na hora que ela acabar de preencher, um protocolo. É bom anotar. Mesmo assim, que a gente reenvia um dia antes da eleição, mais ou menos na parte da noite, esse protocolo novamente para o e-mail registrado. Como a Yasmin falou, como é um período muito grande, né, de inscrição, a pessoa anota e esquece. Anota no papel para não esquecer. A pessoa fica atenta. Na verdade, a gente manda o e-mail para relembrar que tem eleição e para mandar o protocolo novamente para a pessoa. Então, a gente tem esse cuidado de relembrar a pessoa, né, qual é o protocolo dela. E com esse protocolo, ela vem para o terceiro formulário. Esse terceiro formulário é o formulário de votação. O formulário de votação, o que acontece? Aquele protocolo que a gente vai enviar, ele já vem nele contando o histórico da pessoa, de inscrição, mais a análise da comissão eleitoral. Então, por exemplo, se a pessoa foi habilitada para culturas populares urbanas e regional centro-sul, na hora que ela colocar o protocolo dela lá, vai aparecer essas informações. Eu vou colocar um usuário de teste aqui, para você ver. Aí você coloca o protocolo, né? Puxa no banco de dados qual é as suas possibilidades. Essa pessoa, por exemplo, aqui é da eleição passada, tá, gente? São fotos verídicas de uma eleição verídica. A pessoa estava habilitada na Regional Norte e estava habilitado em modo virtual. Então, essas são as opções que a Comissão Eleitoral possibilitou para ela votar. Ela seleciona, vocês estão vendo que não é campo obrigatório, né? Então, a pessoa, mesmo que ela colocou lá como os dois, ela votou, por exemplo, ela tem um candidato da Norte, só que ela quer votar no virtual em modo. Só que essa da nenhuma dessas me agradou. A pessoa pode votar em branco. Entendeu? Então, assim, não é obrigatório a pessoa votar, mesmo
se candidatando para a mão do vestuário. E ela vai terminar. O voto envia, após o envio ao término da votação, aí vai para a comissão eleitoral, né, para fazer a reunião pública, que a gente vai apurar junto com o público qual é o resultado final da eleição. Né? Acho que isso é só. Na questão tecnológica, quer acrescentar alguma coisa? Né? Não, eu só ia te agradecer mesmo e pedir para o Fred para projetar o slide novamente, só para a gente finalizar essa parte e depois abrir para o pessoal que se inscreveu. Se você puder projetar aí, Fred, para a gente. Ah, tá, jóia. Então, gente, isso aqui a gente colocou só para vocês verem onde que vai estar o link das inscrições, né, de candidatos e de eleitores. O de candidatos já está lá na página do Comuc, que é esse portal que está aqui embaixo, que o Fred mandou aqui no chat. Então, ele já vai aparecer de início. Pode passar, Fred. Isso aqui está um pouco pequeno, mas quando o formulário ele é enviado, aparece essa mensagem de obrigado e no seu e-mail vai chegar o número do protocolo. Isso vai acontecer tanto para quem for candidatar, né, quanto para quem for se inscrever como eleitor. Então, o número de protocolo, você pode anotar, ele também vai estar na sua caixa de e-mail, importante, né, verificar spam, lixeira, mas geralmente ele não cai, mas é importante verificar. E tem a questão que o Bruno falou, mesmo assim, um dia antes a gente envia para vocês. Pode passar, Fred. Só uma observação, principalmente nessa fase agora de candidato, o seu protocolo de candidato não é o seu protocolo de votação. Isso, tem que se inscrever. O protocolo de candidato ele é só um registro para poder, se caso, quando gerar algum processo, a gente organizar os dados, você tem uma identidade interna aqui do documento. Então, vocês vão receber lá, então não é válido. Vocês vão ter só um protocolo depois de votação, que é a senha para você acessar e votar. Isso. Então, é muito importante quem é candidato, quando abrir o processo de eleitor, se inscrever de novo. Esse protocolo aí, sim, que é a chave. Esse primeiro é só para nos casos que o Fred falou. Pode passar, Fred. Aí pode passar também, porque isso aqui ainda não está inserido lá, a gente colocou mais a título de ilustração, e aqui só uma observação, né, que é importante guardar o número de protocolo, porque ele será necessário para o período de votação, que é compreendido do dia 19 de julho até o dia 27. Pode passar, Fred. Aqui, gente, a gente já está acabando, é só uma relação dos centros culturais, né, que vão estar disponibilizados para vocês, caso alguém tenha alguma dificuldade, possa ir lá pedir ajuda, o pessoal disponibilizar o computador, para poder fazer o processo de inscrição, tanto de candidatos quanto de eleitores. Aí a listagem, eu não vou passar por todos, mas, por exemplo, o Centro Cultural Bairro das Indústrias, do Jardim Guanabara, o Lindéia Regina, a Usina da Cultura, o Centro Cultural Padre Eustáquio, outros também que estão mais para frente, o Centro Cultural Pampulha, Salgado Filho, São Bernardo, São Geraldo, Urucuia e o Vila Marsola, eles vão estar disponibilizados para vocês. Isso tem tanto no anexo 2 do edital, quanto no manual que a gente disponibilizou, né, com os telefones de lá, as linhas que vocês podem pegar, horário de funcionamento, endereço, tudo certinho. E aí, gente, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail eleiçãocomum@pbh.gov.br e ligar ou mandar um WhatsApp para esse número, 3277-6318, das 10 às 4, que a gente vai estar disponível para atender vocês. Bom, Fred, agora a gente viu aqui que tem 3 inscrições, do Rafael Gaia, do Rodrigo e do Caio. Você já quer abrir para eles falarem? Eu vou abrir para eles falarem, mas antes eu queria primeiro agradecer ao trabalho da equipe técnica aí, que está dias aí até sem dormir, organizando todas essas coisas para chegar até aqui, né? E a própria comissão também, muito obrigado. É lindo ver quando você começa a ver o trabalho sistematizado, organizado, e a competência que essa equipe tem é maravilhosa. Assim. Para a gente poder ter aqui um assertivo no tempo, né? Nosso horário é até às 9h, eu vou propor que a gente tenha um cronômetro aqui na tela, né, para as pessoas, de repente, ter um tempo aí, se organizar a sua fala também, né, e a gente vai abrindo as inscrições. Aí a gente pode fazer bateria, como tem o Henrique, né, até colocou aí. A princípio são 3 inscritos
Para a fala, Henrique, se você também quiser se inscrever, posso colocar seu nome aqui na sequência aqui. Você quer se inscrever também? Aí, se ele se manifestar, a gente abre a inscrição. Então, eu vou... Se inscrever, mandar no chat, né, Fred? Que aí a gente vai organizando aqui. Vou organizando a fala aqui. Deixa eu só tirar aqui, que eu preciso fazer um movimento aqui. Só um minutinho. Para colocar o cronômetro aqui na tela para vocês. Fred, acho que como tem poucas pessoas, talvez a gente possa ir No relógio. começando, né? O que vocês acham? Pode. Eu consegui colocar o cronômetro aqui. Deixa eu parar aí. Tá. Acho que o primeiro é o Gaia, Rafael Gaia. Isso. Gaia, se quiser falar. Estão visualizando aí? Pode começar, Gaia? Vou dar o tempo aqui. Aqui, eu tenho uma dúvida, é o seguinte, sobre a questão do CPF. Na identidade já tem o CPF, né? Então, a gente tem que enviar o documento 2 vezes, o CPF, a identidade no campo de identidade e, de novo, a identidade no campo de CPF. É isso, né? Tem mais alguma dúvida, Gaia? Pode falar. Uma coisa que eu fiquei um pouco preocupado é que me parece que das eleições passadas teve uma complicação na questão da votação. Por quê? Porque esse negócio de protocolo, para quem não entende, não sabe mexer com a internet, não sabe que vai precisar de auxílio de outras pessoas, muitas vezes as pessoas que não têm acesso ao computador e não tem o costume com a informática, eu acho que isso dificulta um pouco o processo da pessoa votar, sabe? E também quero saber se a votação, a inscrição está sendo feita sem ser uma inscrição presencial para quem não tem computador em casa. Eu acho que é importante perguntar isso, sabe? Porque essa preocupação, quando a gente colocou o conselho, que foi no meu mandato, a gente saiu para levar os documentos na fundação, presencialmente, físico, para digital. E a gente se preocupou muito com isso, sabe? Com essa preocupação das pessoas que não têm acesso ao computador ter também essa possibilidade de essa continuidade, né? É importante tirar essa dúvida aí, porque as pessoas que não têm acesso ao computador, ela tem uma forma fisicamente de poder se inscrever. Tá. Obrigado, Rafael. Vamos passar, então, para o próximo. A gente faz um bloco e a gente vem e volta respondendo. Beleza? Rodrigo. Boa noite, pessoal. Até antes de falar o que eu queria falar, eu quero reforçar a fala do Daniel. Sim, a gente está muito acostumado a pensar na inclusão a partir do acesso à internet, que facilita para muita gente, mas eu tenho muita experiência com gente que não tem nenhum acesso à internet, malamente ainda a computador e dentro de Belo Horizonte. Então, eu acredito ser bem importante isso. A outra questão é que até me assustou, não sei se para bem ou para mal, que vocês conheçam aí a 7115, igual vocês citaram, de 83,
porque em quase nenhum edital da prefeitura, na verdade, em nenhum edital que vem das diferentes esferas do Brasil, aparece essa possibilidade de se inscrever, de comprovar a residência a partir de uma declaração. O que me estranha, então, nisso é por que não os candidatos também possam fazer essa declaração, já que também é comum de se ver, se você andar por Belo Horizonte, eu sempre vivo de aluguel, tem 3 casas no mesmo ambiente, com água compartilhada, com tudo, então, por que não a declaração da própria pessoa, que é garantida pela Lei 7115, e se juntar no edital que fala que é responsabilidade da pessoa, né, a veracidade dos documentos, por que não também não aceitar dos candidatos, tá bom? A princípio são só essas dúvidas. Obrigado. Caio. Boa noite, pessoal. Parabéns aí pela apresentação, pelo trabalho. Sei que é difícil organizar, o processo eleitoral é bem complicado, né? A minha dúvida é em relação ao horário das reuniões. Acho que foi comentado que elas são das 14 às 17 horas, não é isso? Por ser em horário comercial, poderia ser um inviabilizador. Essas reuniões, as mensais, né, nas segundas, terça-feiras, foi falado que tem a possibilidade de serem tanto presenciais quanto online. Em geral, são mais online, são mais presenciais. Sendo inviável o titular comparecer, ele tem um limite de vezes que ele não consegue comparecer, que ele pode faltar, enfim, previamente justificado. Como funciona isso? Porque, no meu caso especificamente, um online, acho que é até tranquilo participar, mesmo em horário comercial, mas presencialmente seria um complicador. É isso. Caio, terminou sua fala? Terminei minha fala. Eu vou começar a responder. Mais alguém tem interesse em se inscrever para falar? Vou começar talvez aqui respondendo algumas coisas, aí pedir também a equipe técnica, a Sânia também, a galera que quiser pode contribuir, por favor. Primeiro é o seguinte, sobre a questão do acesso à internet. A gente sabe que tem alguns territórios em Belo Horizonte, e esse é um desafio, principalmente da atual gestão, da digitalização de alguns espaços que as pessoas tenham acesso à internet. A gente fez um trabalho muito grande de mapear esses centros culturais, que eles sejam espaços ativos ali, que as pessoas conseguem se inscrever. E aí uma observação que eu queria colocar o computador vai estar liberado para as pessoas se inscreverem ali, né? A equipe do Centro Cultural pode até auxiliar, em alguns casos a gente até reforça que a pessoa já leve o documento digitalizado ali, de alguma forma, para viabilizar e facilitar com que o processo também seja ágil, né? Mas é importante, talvez a gente salientar aqui, que a gente sabe desse dificultador que tem, mas atualmente a gente não consegue mudar o processo para um processo físico, porque ele parte dessas etapas, como vocês já viram, de uma digitalização do documento, de uma possibilidade também de uma geração de um protocolo, disso que depois desse protocolo, todas essas documentações, elas viram um processo interno aqui da prefeitura, jurídico até. Então, atualmente, a gente não consegue mudar o processo, né? Essa é uma discussão da acessibilidade muito grande da própria secretaria, isso já tem sido pauta das reuniões do próprio Conselho e do Comuc. Então, quando vocês fizerem parte, eu até convido a todos que vocês podem participar, quem ainda não é conselheiro, como ouvinte das reuniões, a gente está nesse desafio de chegar nos melhores formatos, mas atualmente, com esse processo, a gente não consegue fazer essa mudança que ainda é um pouco radical para o processo que a gente tem instalado. Queria chamar, então, Maria Clara para complementar aqui alguma coisa e continuar respondendo. Joia, gente, obrigada. Só então, tentando passar por todos os pontos, o primeiro sobre o acesso à internet, Rafael, a gente tem essa preocupação enorme, assim, isso foi muito levantado pelo próprio Conselho, veio
né, de um processo, assim, de aprendizado também. Então, a eleição de 2020 teve que ser integralmente online, porque estava no auge da pandemia, e a gente teve uma avaliação, não só nossa, né, compartilhada com a sociedade civil, de que foi, que ampliou o acesso, assim, mas a gente sabe que isso não é universal. Então, exatamente por essa preocupação daqueles grupos que não têm acesso, sejam no computador ou mesmo no celular, né, de casa, a gente teve que garantir, teve esse cuidado de garantir os telecentros, então são equipamentos culturais públicos distribuídos nas 9 regionais que podem disponibilizar o acesso à internet, assim, entendendo também que seria a mesma, assim, o deslocamento até o centro cultural, às vezes, é até mais fácil do que o deslocamento até o centro da cidade, se fosse uma inscrição totalmente presencial, assim. Então, a gente tem essa disponibilidade de acesso à internet, de computador, com equipe também da Secretaria e da Fundação para orientar. E tem uma questão que eu acho importante dizer, assim, a gente parte sempre também de um processo de melhoria, né, de avaliação dos anteriores para os próximos. No caso de uma eleição suplementar, a gente não consegue mudar o edital, porque é uma gestão que já está acontecendo. Então, esse edital agora é para complementar as vacâncias dessa gestão. Então, a gente não consegue criar um edital diferente, assim, tanto que a Comissão Eleitoral, Sânia e Janaína também estavam na última, eu também estava acompanhando como equipe técnica, a gente fez algumas avaliações, assim, de coisas que não deram tão certo, outras que deram mais certo do que do formato anterior, mas a gente não consegue mudar, e a ideia é que a gente consiga mudar a partir do próximo. Sobre comprovante de endereço, foi o Rodrigo que perguntou. Isso foi uma tentativa, né, Sânia, Janaína, comissão, a gente enviou a primeira proposta de edital dessa forma, mas o jurídico, a procuradoria não aceitou, porque cruza com alguma legislação municipal, assim. Então, a gente também, às vezes, fica nessa barreira do jurídico, né? Então, às vezes, a legislação não... O entendimento, eu não vou lembrar em detalhes, porque o parecer foi de mais de 2 anos atrás, mas eu lembro deles dizerem que era só no caso de inexistência, né, a Lei 7.115. Então, precisaria de uma terceira pessoa fazer esse atestado, assim. E eu só queria comentar primeiro em relação ao acesso à internet, que no último edital a gente disponibilizou, assim, e a gente não teve nenhum caso, no final das contas, ninguém que procurou o atendimento presencial nos centros culturais. E, da mesma forma, a gente não teve nenhum relato de dificuldade, assim, no caso, a gente teve alguns casos como esse, de pessoa que mora em hotel, ou mora... Enfim, com uma família, não tem nenhum comprovante no nome, a pessoa, né, assim, familiar fazia uma declaração de próprio punho, mandava um comprovante, um documento anexado, e a gente não teve nenhum relato de problema com isso. E, por fim, em relação ao formato e horário das reuniões, que o Caio perguntou, Caio, as reuniões, elas vinham sendo integralmente online desde o início da pandemia, mas foi uma demanda do próprio conselho que a gente retomasse o formato presencial, assim, então, o atual formato é híbrido não, né, alternado, uma reunião online, uma presencial, mas já tem tido demanda dos próprios conselheiros de alternar para totalmente presencial. Então, em breve, a gente deve fazer uma nova consulta, né, o conselho ele delibera sobre o horário e o formato das reuniões. Então, a gente não pode afirmar que continuarão a ocorrer reuniões no formato online. Sobre o horário também, é o próprio conselho que decide, mas lembrando que o conselho ele é paritário, né? Então, a gente tem servidores públicos e agentes da sociedade civil. Então, em todas as consultas que a gente fez, o horário da tarde sempre prevalece. Até porque não só pelos servidores públicos, mas também porque a gente tem muitos fazedores de cultura, artistas, né, arte educadores que dão aula, que trabalham à noite. Então, o horário da noite costuma ser bem difícil também para a maior parte dos conselheiros. Então, dizendo que hoje as reuniões acontecem terça-feira, de 14 às 17, alternadamente entre online e presencial, mas isso muda, a dinâmica do conselho muda por uma demanda do próprio conselho, que é deliberativo. Então, acho que tentando passar pelos pontos. Acho que agora... Eu vi uma levantadas, só para entender, são novas inscrições ou estão ainda daquela novas inscrições? Eu acho que é o Gaia e o Mauro. O Mauro. Então, deixa eu colocar o tempo aqui. Só um minutinho, Fred. Maria, você falou sobre o CPF que o Rafael Gaia perguntou? Sim, acho que não foi respondido, né? Uhum. Bom,
O que aconteceu na última, Gaia, era que as pessoas enviavam o mesmo documento, né? Para que elas, nem todo mundo tem CPF no RG, ou na CNH com certeza tem, mas no RG não necessariamente. Então, para as pessoas que tinham o CPF no RG, enviava o documento 2 vezes. Não consegue ser facultativo, porque se uma pessoa, por exemplo, ela não tem o CPF no RG, ela corre risco de não anexar e ser desclassificada, sabe? Por isso foi um item obrigatório. Então, a orientação é que se você já tem o CPF no seu documento de identidade, seja RG ou CNH, que você coloque o mesmo documento nos 2 campos. Não precisa ser o cartãozinho CPF. Acho que agora, eu não sei como que tá a ordem, gente. Deixa eu abrir. Acho que é Gaia, Mauro e... Isso. A outra pessoa abaixou a mão. Tá. Gaia, pode começar, vou dar o tempo. Só tirar uma dúvida aqui, lembrando que antigamente era híbrido, tinha o processo físico e o online, entende? Só essa questão, essa mudança totalmente para digital, eu acho que pode ter inibido muitas pessoas de poder participar, sabe? É importante pensar nisso. Antigamente era híbrido. A gente aprovou o processo digital e físico. Você poderia ir lá na fundação, levar os documentos impressos e deixar lá. É só essa dúvida que eu queria deixar esclarecido também, porque foi na nossa gestão que teve o processo, a gente foi para o digital também, e eu acho que era importante ter mantido essas 2 formas, sabe? De poder entregar os documentos físicos e também de poder ser digital. É só isso. Acho que é o Mauro agora. Mauro, vou zerar seu tempo. Vocês estão me ouvindo bem? Estou. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela recepção. Que isso seja um sucesso de todos nós, compartilhado e dividido. A organização está indo muito bem, isso é um bom começo. Minha dúvida é o seguinte: após todo o processo de eleição, né, que o conselheiro vai passar, ele finalmente é eleito. Ok, parabéns. A pergunta que eu tenho é o seguinte: o conselheiro, ele pode continuar participando com seus próprios projetos das iniciativas culturais de Belo Horizonte? Eu dou um exemplo. Eu estou participando agora do projeto Movimento BH Mais Feliz. Fui selecionado, já fiz o primeiro show na área de música, na abertura, que foi para a Regional Centro-Sul, e terei outras apresentações musicais pela frente, porque eu fui selecionado. Se eu fosse um conselheiro, eu teria algum impedimento de ter participado desse projeto? Essa é a pergunta. Obrigada, Mauro. Vou só abrir para o Caio e aí a gente responde em bloco. A minha, na verdade, era um resto da outra, né? Porque, enfim, geralmente os conselhos têm um limite em que o titular não pode faltar, né, ou não comparecer. É só isso mesmo, eu queria saber se tem um limite, porque no meu caso eu acho que eu consigo participar presencialmente de algumas, mas talvez não outras. Então tem que ter esse número em mente para ver como seria. Ótimo, gente, obrigada. Primeiro, então, respondendo ao Gaia, eu acho, Gaia, que isso é um processo importantíssimo para a gente pensar o próximo edital de eleição, né? Porque a gente vem aprendendo aí com os formatos, então, acho que 2018, 2019 foi
foi nesse duplo formato. Em 2020 foi totalmente online a inscrição. Acho que, né, não tinham nem os equipamentos disponíveis, estava tudo fechado, né? Era um momento que só tinham os centros de saúde abertos. E aí, em 2022, né, é um processo construído também em parceria com a comissão eleitoral, que é do conselho, com o próprio conselho. A avaliação foi de que o melhor formato seria totalmente online, para garantir a isonomia, assim, no processo de inscrição, mas garantindo esses espaços presenciais, para quem não tivesse acesso. Mas acho que é um processo para a gente construir também para a próxima eleição, partindo dessas avaliações todas que a gente tem como devolutiva desse processo, assim. Em relação à pergunta do Mauro, essa é uma grande questão do Comuc, porque depende do edital, sabe? Eu acredito que no BH Mais Feliz não há nenhuma vedação a conselheiros e conselheiras, mas a gente precisa confirmar no edital. Os editais que são vedados, que eu posso afirmar que os conselheiros são vedados, são os editais da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Por quê? Até o momento, os jurídicos, né, entendem que há um conflito de interesses, porque como os conselheiros eles aprovam o percentual, por exemplo, se é 10% para música, 5% para dança, eles aprovam o plano bianual de fomento à cultura. Então, eles têm esse poder, né, assim, decisório sobre os recursos do Fundo Municipal de Cultura. Então, por isso mesmo, eles estão vedados dos editais da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Então, isso realmente é uma grande limitação, assim, né, para os artistas, para os agentes culturais da nossa cidade, de estarem no Comuc, mas não é uma vedação geral. Acho que vários outros editais não têm nenhuma vedação a conselheiros, assim, eu posso confirmar isso do BH Mais Feliz, mas eu acredito que não tenha nenhum tipo de vedação, porque os conselheiros do conselho não têm nenhum poder decisório de seleção, né, de avaliação desse edital. Então, a vedação é quando há um conflito de interesse. Então, se o conselho aprova o percentual, ele não pode, né, eventualmente agir por interesse próprio. Então, isso é uma questão. E, por fim, Caio, desculpa que eu realmente esqueci da segunda parte da sua pergunta sobre o limite de faltas. Há um limite, então, assim, primeiro, que a cadeira fica representada, então, na ausência do titular, o suplente participa, né, mas a presença, ela é obrigatória para todos os conselheiros e conselheiras, independente de ser titular ou suplente. Então, caso o suplente não possa comparecer, ele precisa justificar a ausência, que eu me lembro é um limite de 6 faltas, talvez a equipe técnica possa confirmar aí, né? Justificadas. São justificadas, são 7 alternadas ou consecutivas, e não justificadas, ele não pode faltar 3 consecutivas ou 5 alternadas durante a gestão. A gente pode mandar aqui o link do regimento interno do conselho que está em vigor. Nos artigos 16 e 20 falam sobre essas questões das faltas. Vou mandar para vocês agora no chat. Eu até já separei aqui, eu ia mandar, estava esperando a Maria Clara terminar. Está aqui, ó. Essa é a resolução que está aprovada pelo nosso conselho. Foi atualmente reaprovada, né? Então, ela está em vigor aí da nossa gestão. Aí só um outro complemento, né, aproveitar sobre a questão de vedações, a gente já fez um estudo aqui e isso já está vigorando. A Lei Paulo Gustavo, por exemplo, que vai agora, né, ser publicada e vai rodar. Então, no caso do conselheiro do Comuc, não existe essa vedação para a Lei Paulo Gustavo. Então, se caso alguém aqui está com interesse de participar e tal, não tem essa vedação referente à Lei Paulo Gustavo. Fred, só complementando, Maura, eu abri aqui rapidinho o edital do BH Mais Feliz, não há nenhuma vedação explícita. Você foi contemplado por CNPJ, né? Então... Vai cada CNPJ. Isso, eu abri aqui o edital, não tem nenhuma vedação a conselheiro ou conselheira municipal. Porque na inscrição, a pessoa obrigatoriamente tem que ter um CNPJ, tem que ser uma empresa. Então, eu inscrevi a minha empresa com o meu trabalho, né? Claro que quem vai tocar lá são pessoas físicas, mas sim, o trabalho é de pessoas jurídicas. Mas eu tenho mais uma pergunta. Posso fazer? Pode. A pergunta é o seguinte: esse trabalho, tanto do conselheiro titular quanto do conselheiro suplente, ele é totalmente voluntário
ou existe algum tipo de remuneração para esse trabalho? É apenas uma pergunta, eu não sei, de uma pessoa que desconhece. Pois não. Sim, acho que voluntário não é o termo mais correto, mas não deixa de ser também, né? Então, a gente não há nenhum tipo de remuneração para a participação social. Então, nos conselhos, por exemplo, na Câmara de Fomento, há o recebimento de jeton, porque a pessoa está emitindo pareceres técnicos, analisando projetos, né? Nos conselhos municipais de política, não há nenhum trabalho desse tipo, de elaborar um parecer técnico que vai receber um jeton. Então, nos conselhos de participação social, que é muito diferente dessas câmaras de análise técnica, a participação ela e tem que ser gratuita, assim, há uma grande discussão, assim, sobre isso também na literatura, assim, no âmbito da participação social, mas é o entendimento de que é uma representação do setor cultural, né, da sua regional, então ela não pode ter um interesse financeiro, assim, por trás da participação social. Só reforçando, Maria Clara, que para os casos, para as datas quando tiverem reuniões presenciais, são disponibilizados vales, bilhetes de transporte social para quem for conselheiro, que assim não precisa gastar do próprio bolso para comparecer nas reuniões presenciais. Então, a equipe da secretaria disponibiliza esses vales para quem for da sociedade civil e tiver interesse. Isso, não tem ônus, né, para o conselheiro. Gente, mais alguma dúvida? Alguém talvez queria escrever alguma coisa no chat, de alguma dúvida, alguma questão? Né? Já são 8h37, a gente pode começar já descendo a ladeira. Fred, só complementando, gente, a gente fez, né, a gente não, uma equipe técnica aí que está de parabéns, comissão, essa reunião para tirar algumas dúvidas, a ideia é disponibilizar o vídeo também no YouTube, enfim, mas lembrando que a gente tem vários outros contatos, né, tem o WhatsApp para dúvidas, tem um e-mail, então quem ainda não se inscreveu, né, ou algum amigo ou amiga que ainda vai se inscrever, a gente fica à disposição por outros meios também para eventuais dúvidas, e lembrando também de não deixar para a última hora, né? A gente sabe que ainda vai até o dia 25, mas não deixar para a última hora, caso tenha algum problema eventual, assim, é importante já ir garantindo as inscrições. É isso, gente? É isso. Agradecer a todas e todos. Sâmia, Jana, querem dar alguma palavrinha sobre a nossa comissão? A Janaína caiu. Então tá. Então, esclarecedora. Agradecer aqui a todos e todas que estão aqui presentes. Jana, você caiu, você quer dar uma palavrinha? Está sem áudio. Está sem áudio. Acho que a internet dela está Desculpa, agora, minha internet está muito ruim hoje, gente. Me desculpe. Mas o que eu consegui ouvir, gente, não tenho o que complementar, é isso mesmo, a reunião foi no intuito mesmo de colaborar, né, com o processo, foi pensando nas experiências que a gente viveu o ano passado, né, de trazer essa informação, que às vezes é uma informação simples, direta, mas que ajuda muita gente. O Hudson perguntou aí, né? A gente vai disponibilizar o link lá no portal do Comuc, mas vai ficar no canal da Fundação Municipal de Cultura, né? Eu acredito que talvez aí no máximo 24 a 48 horas a gente consegue sistematizar esse vídeo, né? Aí talvez tenha alguma chancela ou outra para entrar, mas eu espero que em 48 horas a gente consiga disponibilizar ele lá. Agradecer de coração a disponibilidade, o empenho, a parceria de todos. Faça com que essa informação dessa participação cultural da cultura chegue para várias pessoas, chegue para familiares, amigos, pessoas do seu território, da comunidade e da cidade inteira. Lá pelo nosso WhatsApp, se alguém quiser algum material para amplificar a informação, nos dá um toque lá que a gente manda, ou até mesmo pelo e-mail, falar, tenho aqui para poder compartilhar e tal, e a gente coloca aí totalmente a nossa equipe à disposição para tirar dúvida, para conversar, né? E às vezes se tiver alguma reunião com algum coletivo, algum grupo, a gente também está à disposição aí para poder se conectar e de alguma forma poder colaborar aí. Tá joia? Grande abraço, uma boa noite a todas e todos.
Nós aqui da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação agradecemos a participação e desejamos uma boa noite e uma boa semana de trabalho aí para todo mundo. Boa noite, pessoal. Obrigada. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Obrigado. pessoal. Boa noite. Boa noite.